Olá pessoal, tudo bem? Bom, gente, no vídeo dessa semana, em razão de uma notícia recente que veio à tona aí de uma ação judicial proposta, um tanto quanto inusitada, né, vamos dizer assim, que eu já vou comentar com vocês, eu resolvi, trazendo essa ideia da ação, falar um pouco com vocês sobre o nosso interesse de agir, que é uma condição da ação colocada pelo legislador, no sentido de que quando estamos em juízo, né, quando vamos postular ali em juízo, é preciso que a gente demonstre o interesse. Então, o artigo 17 do CPC, pessoal, ele fala lá, né, expressamente, que a pessoa que vai litigar, né, aquele que vai litigar em juízo, que vai estar em juízo, ele precisa demonstrar que ele possui de fato interesse e legitimidade para poder postular. Então a gente sabe, ok, que o princípio do acesso à justiça, que eu prefiro chamar de princípio do acesso à ordem jurídica justa, é um princípio estabelecido na Constituição Federal, está lá no artigo 5º, inciso 35 da CF, e que está de fato nos dizendo, né, pessoal, que o judiciário está lá à nossa disposição quando a gente precisa dele, né? Enfim, dependendo do conflito, eu vou precisar mesmo do judiciário, aí eu bato as portas do judiciário para que ele possa me atender. Então, o judiciário está lá, ok. Mas, para que a gente possa de fato postular no exercício do nosso direito de ação, o CPC, lá no 17, né, no artigo 17, ele coloca que aquele que vai postular em juízo precisa demonstrar que tem interesse e legitimidade. Então, quando a gente fala do interesse processual, gente, ou do interesse de agir, nos vem aquela ideia de que o interesse estaria atrelado à necessidade e à adequação daquilo que a gente está buscando. Então, seria a necessidade num contexto de que, de fato, era necessário acionarmos o judiciário para a resolução daquela questão. Então, não tinha ali outra alternativa, era preciso buscar mesmo o judiciário para que ele pudesse nos atender. E a ideia da adequação vem no sentido de postularmos, por meio dos procedimentos adequados, àquela pretensão que a gente eventualmente vai poder alegar em juízo para que aquilo não seja atendido, né, pessoal? Porque aquele que propõe a ação, ele deseja ver atingida a tua pretensão, ver de fato reconhecida a sua pretensão. A gente sabe que quando a gente fala do direito de ação, reconhecemos que o direito de ação é um direito abstrato, o juiz não é obrigado a entregar a tutela favorável, né, ao autor. É importante, é necessário que ele fale com relação àquilo, que ele entregue uma tutela adequada, tempestiva, né, gente? Mas ele não está obrigado a decidir favoravelmente ao autor, por isso que o direito de ação é um direito considerado como abstrato. Mas é óbvio que quando o autor propõe uma ação, ele deseja ver seu direito reconhecido. Então, tem a ver o interesse de agir com a necessidade de buscarmos o judiciário para a solução daquela controvérsia, para a resolução daquilo, para aquilo que eu desejo, como autora, por exemplo. Isso está ligado à ideia da adequação, eu preciso me valer dos procedimentos adequados para fazer o meu pedido em juízo, e tudo isso também tem a ver com a utilidade do provimento, né, gente? Vários autores traduzem a ideia da necessidade de acionarmos o judiciário, de termos a necessidade de acionar o judiciário para obter um provimento útil na vida da pessoa, enfim, né? Então a utilidade também estaria nesse contexto. E aí, gente, essa ação que foi proposta foi uma notificação judicial esquisita, né? Enfim, inusitada, né? Em que o autor aí, que é um advogado, né? Ele acaba promovendo essa notificação judicial em face da Warner Bros. E em face do Flamengo, Clube de Regatas do Flamengo. Então, o que ele fala na notificação, pessoal, nessa ação que ele propôs? Ele fala lá que ele tirou duas fotografias no ano de 1978. Eu já vou contar o que aconteceu ali nessa ocasião. E que, em razão dessas fotografias que ele tirou, começaram a acontecer algumas sincronicidades. Então, algumas questões da vida, né, algumas situações da vida ali
foram acontecendo em sincronicidade, olha isso, com as fotos que ele tirou lá em 1978. Então, a primeira foto, aí ele relata que ele adquiriu uma camiseta do Flamengo e um tênis do Superman. E que tirou 2 fotos, uma no cavalo, num carrossel, do lado de uma caveira com o tênis do Superman, né? O que simbolizava ali, segundo ele, o renascimento. E a outra fotografia ele tirou lá com a camiseta do Flamengo, tênis do Superman, enfim, na jaula dos leões. Com os leões, na jaula com os leões. E aí, o que aconteceu, né, pessoal? Em 95, o ator que interpretava o Superman, Christopher Reeve, veio a sofrer um acidente, ficou tetraplégico. Na verdade, o acidente dele foi num cavalo, né? E aí, um tempo depois, ele veio a falecer, enfim. E aí ele coloca, o autor aqui, que há sincronicidade nessa situação que se verificou com Christopher Reeve, que foi o ator, né, que interpretou o Superman, porque ele faleceu em decorrência de toda essa complicação, né, em detrimento desse acidente que ele sofreu, e que isso teria uma sincronicidade com a foto que o autor tirou no cavalo, no carrossel, com o tênis do Superman do lado da caveira, né? Enfim, e que, né, aí ele coloca assim, ó, só vou ler um trechinho. Aduz que os fãs do Superman vão querer saber por que essa sincronicidade aconteceu e vão comprar a resposta por meio de filmes ou documentários. Olha isso, né, pessoal? Aí ele coloca que ele deve, inclusive, ser reconhecido como o Superman brasileiro, né? Defende que é o Superman do Brasil e que caso a Warner queira colocar um outro brasileiro em filme do Superman, ele vai questionar, né? Pois adquiriu eventuais direitos com o acidente e a morte do ator Christopher Reeve. Com relação ao Flamengo, ele fala lá que a sincronicidade, ela aconteceu, né? Porque como ele tirou lá a foto na jaula com os leões, com a camiseta do Flamengo e com o tênis do Superman, né? Ele coloca que o Flamengo deveria compreender, né? Deveria receber essa informação de que o autor da ação, né? Foi mais rápido do que o Superman. E que os fatos provam que o autor conquistou um título para o Flamengo. Eita, né, pessoal? Pois é. Aí coloca lá, esclarece que a associação comercial poderia proporcionar o fornecimento de chuteiras do Superman para os jogadores do clube, com compartilhamento de consumidores Flamengo/Superman. Enfim, gente. Aí ele destaca que a ação proposta, que essa notificação judicial, né, tem por finalidade informar os requeridos dessas situações, para que eles tomem conhecimento dessa situação, dessa sincronicidade, né? Para que o autor não seja acusado de traição pelo Superman ou pelo Flamengo, quando puder vender as fotos para a concorrência. Ainda, se isso não bastasse, pleiteia que a Warner o reconheça, né, como Superman do Brasil, e que o Flamengo, o requerido Flamengo aí, reconheça, declare e divulgue que o requerente conquistou o equivalente a um campeonato mundial para o Flamengo, em virtude dessa sincronicidade. Enfim, pessoal, consequência disso tudo, a juíza que analisou essa ação acabou extinguindo, né, por óbvio, o processo sem resolução do mérito, fundamentando aí a sua decisão de que não há interesse de agir, de que se a notificação tem um cunho informativo, a pessoa poderia obter esse resultado por outros meios, não precisa tumultuar, acionar o judiciário para isso, né, pessoal? E lá no finalzinho da decisão, ela também solicita o encaminhamento, né? Ela coloca ali que a petição deva ser encaminhada ao AB para que eles pudessem ter ciência também com relação a tudo isso. Enfim, gente, aproveitei esse caso inusitado aí para falar um pouquinho com vocês sobre o que seria o nosso interesse de agir, que vem regulamentado ali pelo legislador do Código de Processo Civil, tá bom?
Obrigada, por hoje era só, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até semana que vem.